A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, amado irmão, para mais uma vez acompanhar a videoaula promovida pelo CAPED, onde estamos ministrando o assunto estudado na lição Ensinamento Bíblico, a revista da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Ministério Santo André. Com imensa alegria, nós estamos já partindo para a finalização do trimestre. Esse trimestre onde nós estudamos o tema desafio, e o desafio é vencer a mediocridade na vida cristã. Agradecemos a Deus pela graça que o Senhor tem nos dado para juntos estarmos promovendo e trabalhando em favor desse desafio junto aos nossos amados irmãos. Hoje estaremos compartilhando a lição de número 13, cujo tema é promovendo o reino de Deus com a tecnologia, e também fazendo já um comentário geral, uma visão geral do trimestre, uma visão geral, um panorama sobre também esse desafio de sair do nível mediano e partir para um nível de excelência, um nível longe, distante da mediocridade que a imensa maioria possa estar vivendo ao redor. Nós estamos hoje com nossos amados irmãos, mais uma vez cooperando conosco, o escritor da revista, o escritor desse trimestre, pastor Fábio, e também nosso amado irmão, diácono Sérgio, os irmãos ali do Clube de Campo e de Jardim São Roberto, que neste momento também já estarão saudando os irmãos. A paz do Senhor, queridos. Para mim é uma satisfação novamente estar aqui com vocês e louvo a Deus por esta oportunidade de participar novamente com vocês aqui compondo essa mesa, acreditando que ao longo desse trimestre, não só os seus alunos, mas você também deve ter sido desafiado por cada tema do que Deus propôs para você através da sua palavra. E vamos dar sequência a essa última lição, acreditando também que será desafiadora para você, para os seus alunos, para a sua igreja local, quiçá para o nosso ministério. Também saúdo os professores com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por esta oportunidade, toda a equipe do CAPED. E o desejo do meu coração é que os comentários que forem feitos nessa videoaula possam enriquecer a sua aula, possa promover debates. E também penso que esse trimestre fomos desafiados a sair do mediano e hoje temos mais um grande desafio, que é no mundo de tecnologia, de informatização, pegar tudo isso e aplicar a expansão do reino de Deus. Lição de número 13, o texto para refletir é: uma infinidade de tecnologias está disponível e outras tantas estão sendo desenvolvidas. Quanto antes estiverem acessíveis, é essencial adquiri-las, dominá-las para promover o reino de Deus. A leitura bíblica em classe está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 25, dos versículos 14 até o versículo 30. O texto-chave é o versículo de número 14, que diz: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Uma parábola que é interessante porque fala justamente de uso de talentos, uso de bens, uso de exercício daquilo que foi confiado pelo Senhor, que deve ser trabalhado para resultados para esse mesmo Senhor que o deu. Então a parábola conta de um Senhor que dividiu ali, conforme capacidade das pessoas, uma quantidade de talentos e depois houve a prestação de contas, houve um retorno do Senhor para que eles mostrassem o resultado. Da mesma forma, encaixando no tema desta lição, o Senhor é aquele que concede tecnologias, capacitações, habilidades, conhecimento, de forma que, distribuído aos irmãos, à igreja, aos ministérios, devem ser utilizados com dedicação, empenho, sabedoria, para que isso seja resultado em benefício para o reino, alcance para o reino, crescimento para o reino, qualidade para o reino e uma desenvoltura com mais eficiência em todas as coisas. Então, nós já vamos estar entrando nessa visão de reino com tecnologia. Como nós podemos enxergar isso, pastor Fábio? Muito bem, Éden. Obrigado pela introdução. É justamente esse versículo-chave que é o ponto de toda a lição, Éden. Porque a quem Deus confiou tudo isso que está aqui hoje para nós?
confiou justamente aos cristãos. Nós que devemos deter tudo isso em nossas mãos para se utilizar em benefício do reino de Deus. Embora, infelizmente, como a gente vai comentar mais para frente, uma série de tecnologias importantes que foram desenvolvidas, apesar de ter sido confiada a nós a rejeitamos e colocamos na mão do adversário, deixamos na mão dos outros homens, dos inimigos, aliás, daqueles que trabalham contra o reino de Deus, vamos dizer assim, né? E, infelizmente, o que deveria estar na nossa mão, conforme está escrito aqui, o Senhor nos confiou, conforme diz essa parábola, e nós abrimos mão. Vai chegar um momento em que o Senhor vai requerer de nós tudo isso que nos foi confiado. A inteligência, a capacidade, o desenvolvimento, toda a técnica que foi sendo evoluída, né? E quando se fala de tecnologia, não é simplesmente a tecnologia que nos vem à mente nos dias atuais, como um tablet, um celular, a rede social, ou esse tipo de coisa que nos salta aos olhos, né? Uma câmera ou alguma coisa nesse sentido. Mas o conceito de tecnologia, ele envolve tudo aquilo que é desenvolvido como técnica para produzir alguma coisa. E as melhores técnicas estão sendo desenvolvidas agora, vêm sendo desenvolvidas ao longo da história e estão novamente à nossa disposição. E o que nós estamos fazendo com tudo isso que nos foi confiado? Estamos de novo entregando nas mãos do adversário ou nós estamos tomando posse daquilo que Deus nos outorgou para que nós beneficiemos do seu reino? Então o conceito de tecnologia não é só questão de equipamento, de aparelhagem, mas é de conceito, de prática relacionada à técnica de como realizar ou executar alguma coisa. Então, não faz sentido somente a equipamentos, mas também a arte, a promover a arte, a promover técnicas de apresentar história, técnicas de pregação, técnicas de estudo da palavra de Deus. Hoje, por exemplo, nós temos uma faculdade de teologia, a FATES ou outra qualquer faculdade, que existe uma série de disciplinas recheadas de técnicas para que você entenda e aprenda a palavra de Deus e, inclusive, técnicas que te auxiliam a ensinar a palavra de Deus, a promover o reino de Deus. Então, tudo que relaciona ao conhecimento de técnicas para produzir alguma coisa se relaciona aí à questão da tecnologia, que dia após dia ela vem sendo aprimorada e nós não podemos abrir mão em hipótese alguma, principalmente por causa do reino de Deus. Mas por que muitas vezes nós abrimos mão? Porque, de novo, nós já tratamos sobre o paradigma ao longo desse trimestre e nós queremos sempre continuar fazendo aquilo que nós aprendemos lá atrás a fazer e porque está dando certo, nós achamos que está dando certo, porque os resultados não são iguais aos de antigamente, né? Os resultados são bem menores e a gente pode visualizar isso, mas quando a gente consegue romper esse paradigma de que o que eu estou fazendo desde que eu aprendi lá atrás não precisa ser mudado porque já vem dando certo, é assim que eu aprendi, e você entende que a tecnologia, a técnica, ela não é uma doutrina bíblica, né? E você consegue dissociar, porque muitas vezes a técnica ela se incorpora à tradição da igreja, ela se incorpora à tradição da igreja local ao longo da história, ou a igreja como um todo, e parece que aquilo é uma doutrina bíblica, tem que ser feito daquela forma. E, na verdade, a técnica, ela auxilia no reino de Deus, ela auxilia na condição da doutrina bíblica para que você promova o reino de Deus de forma mais adequada e de forma mais abrangente, né? Então, tecnologia, ela deve vencer a aversão ao novo dentro dos nossos corações para que o reino de Deus seja beneficiado. Uma prova disso é, por exemplo, uma tecnologia que não tem mais volta. Apesar de nós gostarmos muito de utilizar a Bíblia no folha de papel, a Bíblia já está no smartphone e você consegue tê-la em inglês, você consegue tê-la no hebraico, no aramaico, no grego, em espanhol. A King James em inglês e você consegue lê-la num único aparelho, você não precisa carregar um compêndio de livros para dizer, aqui eu tenho, né? E dentro das nossas igrejas, os nossos jovens, se não a maioria ou quase todos, já estão embarcando nessa tecnologia de não carregar mais a Bíblia em papel. Nós carregamos a tradição de querer ter o papel em nossas mãos, mas é um caminho sem volta. A tecnologia veio para nos auxiliar, né? E
ter a Bíblia em papel não quer dizer que não ter a Bíblia em papel não quer dizer que você está deixando de ser mais ou menos crente por conta disso, né? Embora os tradicionais queiram ter ali o papel, a Bíblia para abrir, o folhear da Bíblia, quando se pede no meio do culto para abrir a Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor, né? E aquele barulho de páginas sendo folheadas é maravilhoso, né? Quem é tradicional, e eu sou um pouco disso também, é maravilhoso, mas é um caminho sem volta, né? Não tem mais como a gente reverter essa situação. Agora, o mundo digital está aí e a gente precisa tomar posse desse mundo digital, porque se nós não tomarmos posse, alguém vai tomar nosso lugar. E aí pode ser que a gente se lamente lá na frente, dizendo por que é que nós não tomamos a frente, por que é que nós não tomamos as ações e nos tornamos pioneiros em determinadas coisas, avançando ainda mais fortemente para o reino de Deus. Existem uma série de tecnologias, não só no quesito smartphone, digital, etc., mas existem tecnologias voltadas também para, por exemplo, artes cênicas, música, técnicas de apresentação, né? Quando você ministra a palavra de Deus e você domina certas técnicas de apresentação, hoje em dia, por exemplo, que está muito em evidência, principalmente dentro das empresas, é uma técnica chamada de storytelling. Você tem algumas técnicas que você conta uma história e dentro dessa história você vai inserindo ali as doutrinas bíblicas ou os conceitos que você quer passar, que você consegue envolver o público ou a sua audiência de uma forma com que cada passo da apresentação se torne um quebra-cabeça a querer ser descoberto dentro da mente daquele que está ouvindo essa história que você está contando. E ao mesmo tempo de ser uma técnica bem elaborada para você apresentar, você consegue difundir o evangelho de uma forma mais prática, mais elucidada e mais simples, né? Então, existem tecnologias das mais diversas áreas que nós podemos abordar. Claro que essa lição ela não tem o intuito ou a audácia de querer esgotar as tecnologias que existem hoje em dia, mas ela vai te dar uma abertura de que é necessário que nós estejamos atualizados nas melhores tecnologias, tomando posse, aprendendo, incentivando, investindo no seu tempo, investindo dinheiro para que a gente consiga ter os melhores resultados, né? Eu estava até comentando antes de começar a aula, a gente aprende a pescar às vezes primeiro com a vara, pega um peixe, vai lá, pega outro e pega vários. Mas quando a gente entende que a gente pode ir para águas mais profundas, usando uma rede, uma tarrafa, a gente consegue pescar muito mais. E se utilizar da malha certa, vai pescar muito mais certo. Você vai atingir muito mais certo o seu objetivo, porque você tem o conhecimento correto a respeito de como executar aquela tarefa. Então, tecnologia está ao nosso dispor. Nós não podemos abrir mão dela e entregando nas mãos do nosso inimigo, né? Então, um apanhado geral a respeito da lição de número 13 é basicamente o que eu gostaria de comentar. Tecnologias desenvolvidas podem ser muito bem utilizadas e o Senhor trabalhar, operar de uma forma tremenda, onde não anula a graça, a unção, o poder de Deus, pelo contrário, soma, pelo contrário, torna o alcance às vezes maior, a diversidade também dos talentos, né? Por exemplo, foi citado arte cênica, teatro, né? Alguém vai conseguir expressar e trazer uma história, envolver a pessoa para ela refletir sobre a sua vida, a sua eternidade, aquilo ali ser um instrumento de salvação, né? Por exemplo, alguém tem uma habilidade na dança, né? Eu posso de alguma forma fazer um evangelismo em algum lugar, de uma forma, e outra pessoa que tem essa habilidade na dança, fazer um grupo ali, fazer um flash mob e atrair muito mais atenção de pessoas, muito mais gente olhar, admirar aquela arte, né, aquilo que foi bem ensaiado, bem feito, bem apresentado e no final ter ali uma mensagem ou algo a dizer e aquilo tem um impacto em pessoas, em muito mais gente, né, e um não anula o outro. Por exemplo, então eu vou fazer só o que for para a multidão e não o individual. Tem o que evangeliza individualmente e tem o que vai usar a mídia social e utilizar uma live, utilizar uma rede onde ele vai alcançar milhares, né? Um anula o outro? Não. Aquele que é bom no pessoal, ele vai continuar sendo usado naquilo, mas alguns e muitos que se
dedicarem, se aprimorarem e buscarem, ele pode alcançar uma rede social e alcançar muito mais pessoas, né? E o efeito ser também muito maior, o Espírito Santo que está ali onde ele está ministrando, alcançar quem está ouvindo, de repente, num outro estado, num outro país tão distante, né? E eu não ficar alienado naquela condição, não, olha, eu aprendi só daquele jeito, é só dessa forma, só daquela maneira, só daquele jeito, não. Deus pode usar numa oração à distância, um livramento de vida, um aconselhamento, né, numa ligação, no WhatsApp, numa mensagem que chegue e alcance alguém que está lá, e não precisa aguardar eu pegar o carro e ir lá e chegar uma hora depois, não, posso agora, numa mensagem, uma transmissão, ou seja, técnicas que surgem, que estão à disposição do homem para ser utilizada para o reino de Deus. Uma vídeo-reunião, né? Então são muitas as formas e meios e métodos, não substitui a unção no homem, não substitui a sabedoria no homem, a graça do homem, o amor que o homem deve ter ao fazer as coisas, né? O método não substitui o amor e a pessoa e o contato, mas os métodos fazem com que aquilo possa ser feito melhor, possa ser feito com alcance maior, possa ser feito com uma qualidade melhor. Né? Então o Senhor vai sendo glorificado com algo que é bem feito e bem apresentado. Então as tecnologias, que são várias, né? Nós vimos que em alguns tempos passados na Palavra de Deus também a gente viu que em algumas construções, como por exemplo Salomão, ele mandou buscar os melhores profissionais, mandou buscar melhores materiais da sua época, daqueles países vizinhos, para vir e construir aquele templo magnífico, ou seja, a tecnologia, usar o melhor que tinha na época, melhor profissional, melhor equipamento, melhor recurso, melhor material para fazer o melhor. E todos admiravam, nossa, que templo! Olhava o reino de Salomão, nossa, olha como aqui tudo é magnífico, a apresentação dos seus servos, o seu reinado, o seu palácio. Então as pessoas ficavam admiradas com a administração sábia que ele tinha. Uma coisa que eu acho interessante, tanto na parábola dos talentos e fazendo o link desta parábola com esse tema, promovendo o reino de Deus com a tecnologia, a tecnologia, a sociedade, as cidades, os países, o mundo, de forma geral, está em constante expansão. E não é o desejo de Deus que tenha uma igreja na terra apenas de manutenção. Deus quer que essa igreja também esteja em constante expansão, né? Quando nós falamos de informatização da igreja, tecnologia da informação aplicada no reino de Deus, isso pode soar até estranho, porque muitas pessoas já linkam informatização, tecnologia com falta de espiritualidade, né? Só que, se nós analisarmos a Bíblia, nós vemos, primeiro, quem deu inteligência ao homem para desenvolver tais tecnologias foi o próprio Deus. Segundo, toda essa tecnologia provém de recursos, na maioria das vezes, naturais, que quem criou? O próprio Deus. E aí você pega, por exemplo, vamos dizer assim, o mapa das tecnologias. As tecnologias consideradas primitivas ou clássicas, fogo, roda, a própria escrita e outras que fazem parte desse cenário. Nós vemos que hoje nós temos a palavra de Deus, acesso ao livro de Deus, graças à tecnologia da escrita. E o próprio Deus, né, podemos dizer assim, foi o primeiro a chegar para Moisés lá no monte e falar: Moisés, é assim que se escreve, ó. Deus se utilizando da tecnologia da escrita para entregar os seus mandamentos à humanidade, não ao seu povo, mas à humanidade, né? Depois, nós vemos que na era medieval surgem outras tecnologias que são também que ajudaram demais na expansão do reino de Deus. É aquelas que eles chamam de tecnologias móveis, por exemplo, a própria prensa, né? A criação de grandes navegações que permitiram que a expansão e a propagação do evangelho. Os nossos fundadores, os nossos pais, né, Gunnar e Daniel Berg, chegaram aqui de navio. Então, se hoje há um movimento pentecostal no Brasil, é graças à tecnologia marítima. E hoje, já se destacando na atualidade, nós temos o que nós podemos chamar de a tecnologia de ponta, que é tudo isso que o irmão Fábio falou. Hoje, por exemplo, você pega 30 anos atrás,
Para eu ter uma grande biblioteca com muitos volumes, eu precisava ter um espaço. Hoje não, morando num apartamento, eu posso ter 10, 20 mil livros em um único aparelho, né? Então, o que eu vejo? Quando nós falamos de tecnologia, a maioria das pessoas só linka a um computador, a um smartphone. Eu vejo isso, pastor Éder e pastor Fábio, como algo já de uso comum na igreja. Isso é algo que não pode faltar na igreja. O que eu considero alta tecnologia ou informatização, softwares, programas que vão fazer com que, eu quero evangelizar tal região. Hoje já tem softwares que me traz um panorama daquela região. O nível acadêmico, o nível financeiro, um senso da religiosidade do local. Aí você pode olhar e falar, mas isso tira a espiritualidade. Não, vamos para a história. Billy Graham, maior evangelista. Para quem não sabe, junto com o Swagger, foi os pioneiros do pentecostalismo na televisão. Billy Graham se utilizava das tecnologias que ele tinha quando ia fazer uma cruzada. Então, antes dele chegar em um estádio, olha, vai lá, faz um censo, utiliza o que tem de ferramentas. Eu quero saber o nível social, o que eles comem, como eles se vestem, porque eu quero chegar lá preparado com a mensagem. Aí você pode olhar e falar, mas e na Bíblia? Paulo era assim também. Paulo estudava o cenário. Quando ele chega ali na Grécia, ele utiliza da tecnologia filosófica, da oratória, tecnologia teológica. Teologia é tecnologia. Porque você pega, há 40 anos atrás, era o básico. Hoje não, hoje a teologia se utiliza de um monte de técnicas. E isso é tecnologia. E só para finalizar aqui o meu comentário, 2 exemplos de tecnologia que permitiu a expansão do reino de Deus. Por exemplo, graças à evolução tecnológica, hoje a tradução da Bíblia está para quase todos os idiomas, né? Você pega, por exemplo, os heróis da fé, muitos deles demoraram quase o seu ministério inteiro para traduzir os evangelhos para determinado idioma, para determinado povo. Hoje, se eu quero evangelizar uma tribo, há softwares que pegam o dialeto daquela tribo e traduzem a palavra, né? E trazendo aí uma outra tecnologia que o irmão Fábio colocou aqui, que eu acho que nós utilizamos muito pouco, que é a tecnologia da logística, né? E aí eu trouxe 2 exemplos da própria história da igreja. O primeiro exemplo, John Wesley. John Wesley, ele se utilizava da tecnologia da logística de tal maneira que ele era conhecido como o Cavaleiro de Deus. Ele se utilizava de um cavalo para sair pregando por toda a Inglaterra, por todo ali o continente europeu, quando permitia. É tanto que, no final do seu ministério, fizeram ali alguns cálculos, ele percorreu quase 400 mil quilômetros, pregou 40 mil sermões, em média de 800 sermões por ano. Tecnologia da logística aplicada ao reino de Deus. O irmão Fábio citou aqui a questão dos templos, né? Nós vemos na história do grande avivamento da Inglaterra, quando Spurgeon chega e começa o seu ministério, ele começa numa igreja que cabia 1.200 pessoas. Só que ficou pequeno. Logística, calma aí. Se está vindo 3.000, eu posso alcançar muito mais, né? Ele foi lá e criou o tabernáculo metropolitano, 6.000 pessoas sentadas, 4.000 em pés, 10.000 pessoas diariamente ouviam seus sermões. Tecnologia da logística aplicada à expansão do reino de Deus. E na história da igreja, há muitos outros exemplos, né? Então, eu penso que o nosso grande desafio, meu enquanto professor, de você professor, é fazer com que os nossos alunos entendam que assim como o mundo está em constante expansão, a igreja também deve estar em expansão. E como uma ferramenta aí que Deus nos deixou, as tecnologias diversas, não só o smartphone, não só um computador, mas a arte cênica, a oratória e outras ferramentas mais que podem nos auxiliar na promoção do reino de Deus. E falando com nossos irmãos professores, o professor também buscar as melhores formas técnicas e didática no ensinamento, na sua aula. Por exemplo, né, ele pode ser um amante dos métodos antigos, da lousa, do quadro branco, que deve ser usado, deve-se continuar sendo usado, mas
por que não começar a usar um data show com uma apresentação? Por que não incluir na apresentação um vídeo que esclareça um assunto, usar um estudo de caso de uma matéria jornalística que faz abrir o entendimento num assunto que ele está entrando? Então, o professor, com certeza, ele pode usar criatividade e tentar cada dia se aprimorar nisso, conhecer, olha, o que eu posso aprender para fazer algo um pouco melhor, que vai cativar a atenção dos meus alunos, que eu vou alcançar um resultado melhor entre eles. Então, que essa lição de número 13 seja para nós um despertar. Cada professor, onde ele pode aplicar, cada aluno que está ouvindo, ele é da área de evangelismo, o que ele pode fazer para melhorar, ele é da administração da palavra, o que ele pode fazer para melhorar, alguém que tem lá um talento, uma arte, como usar essa arte que ele tem de habilidade para o reino de Deus, e aí cada um de nós sendo estimulado, o superintendente, o que ele pode fazer de marketing digital, o que ele pode fazer para alcançar mais. Então, seja essa lição de número 13 para irmos a um nível melhor na área de usar as melhores técnicas para a glória de Deus, que também foi feito, também foi dado pelo dono de todas as coisas, que requer uma administração de todas as coisas. Ele chegou no final da parábola para perguntar para cada um, cadê o resultado? O que você fez com este talento? Então, e se o Senhor perguntar para cada um de nós, olha, esse conhecimento que você tem, essa habilidade que você tem, o que você está fazendo? O que você está produzindo? Então, o Senhor, Ele está sempre aguardando que façamos o melhor para Ele, com tudo aquilo que Ele tem nos dado, que seja um despertar, seja um estimular para fazermos o melhor para o reino de Deus. E esse trimestre inteiro que nós agradecemos a Deus por ter entrado nesse assunto, nessa trilha, mergulhado nesse que é um início e pode se aprofundar muito mais, como um rio que a gente entra, e o Senhor, aquele que em Ezequiel falou, olha, vem cá para coisas mais profundas. Esse é um chamamento que nós vemos nesse desafio. Olha, muitos que estão ali numa superfície, estão ali num nível de vida cristã, que o Senhor, pelo papel do Espírito Santo, que é aperfeiçoar, santificar, o papel do Espírito Santo é chamar, olha, vem mais, vem para profundo, vem para algo mais. O Senhor Jesus é aquele que veio para trazer algo, que veio para substituir algo anterior, que era muito raso. Ele vem, ali havia um sacerdócio, havia ali uma religião, e ele veio para trazer algo muito maior. Tanto que em Hebreus fala de um mediador superior, um sacerdote superior, uma aliança superior, um testamento superior, tudo superior, porque Cristo veio elevar as coisas, subir o patamar. Então nós vamos encerrar esse trimestre agradecendo, porque o escritor Fábio foi pontuando vários aspectos da vida cristã, família, sociedade, oração e palavra, visão de reino, e aí foram vários aspectos citados para nos desafiar, olha, sai do nível que você está, você pode ir mais, você pode avançar mais, né? O que nós podemos observar no trimestre todo em si, pastor Fábio? Olha, espero profundamente, de novo repito, né, que tenha sido desafiador mesmo essas lições para cada um dos nossos irmãos no campo de Santo André, e que Deus tenha mexido um pouco com as nossas estruturas, né? Saindo um pouco dos nossos paradigmas, de algumas tradições que achamos que deveriam ser imutáveis, onde tornamos sagrado aquilo que simplesmente deveria ser uma técnica, né? Mas que porque a gente carrega isso na nossa tradição, a gente tenta permanecer nesse sentido. E nesse trimestre, procurei abordar, de fato, questões que, do ponto de vista bíblico e conforme o Espírito Santo de Deus foi me guiando, a respeito de itens que são essenciais na nossa vida cristã e fundamentais, né? O indivíduo como cristão, a família, né? Como é que nós devemos enxergar o reino de Deus e quem para estar juntamente conosco, se não nada mais, nada menos que a própria palavra do Senhor, a presença do seu Espírito. E como ninguém consegue se perfazer sozinho e nós dependemos um do outro e precisamos mirar em alguém, procurei com muito cuidado, pelo menos colocar José, como uma referência de que, olha, a gente pode se espelhar em alguém e a gente precisa se espelhar em alguém, encontrando alguém com que a gente se identifique e que a gente possa extrair os melhores exemplos para seguir a nossa conduta cristã. Se para alguns é difícil seguir o maior exemplo, que é Cristo Jesus, então pegamos alguém que se apresenta como alguém que pode ser espelhado. É interessante que
nós estamos num estudo ali no Jardim São Roberto, falando a respeito da terceira epístola de João, que fala sobre Gaio, Diótrefes e Demétrio. E João ele vai justamente dizer o seguinte, Gaio, você está se espelhando em Diótrefes. É bom você se espelhar em alguém, só não se espelha nele, né? Fala, mas tem alguém aí perto de você, que é Demétrio, né? Então eu procurei colocar alguém próximo da gente, Josué, para que nós tivéssemos uma referência, não só como servo cristão, como servo de Deus, mas também como alguém que está inserido neste mundo e que deve também glorificar a Deus na sua vida secular, né? Então, essas 3 lições, ela vem de fato para querer nos conduzir de uma forma um pouco mais excelente, saindo da mediocridade, porque o comodismo que principalmente essa pandemia está nos impondo, ela é demais prejudicial à nossa vida cristã, à nossa saúde cristã. Que esta palavra, então, ela possa chegar ao seu coração, professor, chegar ao coração dos seus alunos, de forma com que você se mova, que você cresça, que você seja edificado, né? E não somente como indivíduo, mas como corpo de Cristo, como sociedade, como pessoa civil e como cidadão do céu. Muitos exemplos na palavra de Deus de momentos onde uma nação, um povo, um sacerdócio ficava ali parada na mediocridade e o Senhor trabalhava de alguma forma para reacender, para reavivar, né? Anotei aqui 1 Samuel, a gente vê capítulo 3, onde fala que naqueles dias não havia visão, era um esfriamento geral, o sacerdócio estava corrompido, os filhos de Eli ali tratando de uma maneira muito ruim as coisas santas, né? E o sacerdote também já ali com a sua visão obscurecida, e o Senhor levantando Samuel. Então eu vejo uma geração medíocre e o Senhor levantando alguém para fazer a diferença, para ouvir, e desde cedo ouvir e aprender com quem podia reavivar e fazer as coisas reacender e a glória retomar, né? Eu vejo nas cartas do Apocalipse, lá a Odisseia, uma igreja morna, o Senhor falando com as igrejas, chamando a atenção delas para sair daquela situação de mediocridade, para partir para algo além, algo maior, partir para um novo nível. A gente vê no Antigo Testamento o voto do nazireado, pessoas que voluntariamente ele poderia fazer esse voto, eu vou ser um nazireu. A maioria tem uma vida comum, mas eu vou ser um nazireu, vou me consagrar, eu vou ter alguns hábitos diferentes, uma disciplina diferente, porque eu vou ser consagrado a Deus. E aí são posições que o servo de Deus, os irmãos cristãos da atualidade precisam ter. A maioria é assim, não, mas eu não vou ser assim. A maioria não ora muito, mas eu vou orar. Eu vou ter uma vida de oração, como Daniel. E a maioria hoje não tem muito tempo para as coisas de Deus. Não, mas eu vou, de alguma maneira, colocar o Senhor como prioridade, como primazia na minha vida. Eu vou encontrar um tempo de adorar a Ele, de encaixar a prioridade do meu tempo para ter qualidade na intimidade com Ele. E isso deve ser um despertar. Então ali eu vejo os nazireus, a gente vê alguns momentos ali onde o povo de Israel, achei interessante também, o povo de Israel, Deus aparece no monte, aquela visão gloriosa, e o povo, não queremos chegar perto não. Moisés, vai lá você, fala com ele e a gente fica daqui. Isso fala de um relacionamento medíocre. Olha, outro fala, a gente só quer receber o recado. Sendo que Moisés tinha outra visão. Moisés estava lá em cima falando com Deus e ele, Senhor, eu quero um pouco mais, posso ver mais? Eu não quero ver só, eu quero algo mais de ti. Então a gente vê um querendo uma relação medíocre, fala lá e traz o recado. E outro querendo, eu quero ver mais. Eu estou perto, mas eu quero mais perto ainda. Então são diferentes formas de ter uma relação com Deus. E o Senhor quer isso de nós. Saímos do normal, do comum. Multidão seguia Jesus, um monte. Mas discípulos, aí você já diminui a quantidade. Aqueles que chegam, Senhor, nos ensina essa parábola que você falou, explica para nós, a gente quer entender. A gente quer ir mais a fundo, a gente quer ir além. E aí dos discípulos, aí tinha aqueles que receberam as funções apóstolos, mas não pode se limitar a funções dos apóstolos, tinha os que eram mais íntimos. Então ele saiu da mediocridade da função, eu sou apóstolo, tenho que estar junto com ele. Não, eu sou mais próximo, estou lá perto dele. Eu sou entre os 3 que estão ali, perto dele, junto dele. Ou seja, indo, né? E aí, dentre aqueles 500 que viram o Senhor, só 120 ficaram orando, aguardando a promessa. Então, ou seja, eu quero ser aquele que permanece para receber
a unção, e daqueles que saem transbordando essa virtude de Deus. Ou seja, tem níveis e níveis onde cada cristão escolhe. Ele vai ser um seguidor, vai ser um discípulo, vai ser alguém próximo, ou vai ser alguém que aguarda para estar cheio e sair transbordando. A escolha é de cada um, a escolha individual, e devemos buscar a decisão mais sábia. É, irmão Sérgio? Exatamente. Esse trimestre teve uma leitura, que foi a primeira leitura, na verdade, a primeira aula que me marcou bastante. Em especial o início do versículo 2 do capítulo 2 de Filipenses, que diz assim, ó, completai a minha alegria. Paulo, ele desafiou a igreja de Filipe a sair do mediano e completar, buscar a excelência. Então, nesse trimestre, eu, lá na igreja onde eu leciono, conversei com os irmãos, louvo a Deus pela vida do pastor Fábio, que ele foi um instrumento para me desafiar. Eu me senti desafiado a sair do mediano, né? Nós, às vezes, nos acostumamos com a nossa zona de conforto e, aula após aula, eu sentia Deus me chamando. Vem um pouquinho mais. Busque a excelência, né? Só para resumir essa aula, eu resumo ela em... Primeiro, Deus nos chama para continuarmos sendo humanos, mas humanos que refletem a imagem dele. A lição que falou da igreja como corpo, muitas pessoas não entendem por que Paulo utilizou a metáfora do corpo. Como bom judeu, ele estava provavelmente pegando o contexto lá de Gênesis, onde o homem é criado para refletir a imagem de Deus, humano. Então Paulo estava querendo dizer, olha, é uma igreja que tem que ser humana, composta por seres humanos imperfeitos, mas que tem que refletir a imagem do cabeça, que é Cristo. Então eu me senti muito desafiado. Mas um segundo ponto, ler e estudar a Bíblia sem paradigmas. E aí, não é porque eu estou aqui com o irmão Fábio, mas a aula sobre José, irmão Fábio, você me deu uma lição. Em que sentido? Quando eu, Sérgio, antes dessa aula, abri a Bíblia para estudar sobre José, eu já ia com aquele paradigma do sonhador. Só que quando eu estudei essa lição, o Espírito Santo me fez entender que, na verdade, José não sonhava nem ser governador do Egito. José só reproduziu um sonho que ele teve. Ali teve um plano de Deus muito maior. Então, né, para deixar de ser medíocre estudar a Bíblia sem paradigmas, deixar que o Espírito nos revele verdades que estão escondidas no texto. E o terceiro e último, Deus nos chamou para ser uma igreja em expansão. Uma igreja em expansão, né? Nós, como já foi falado aqui, tudo está expandindo, tudo está inovando. As pessoas às vezes têm medo de falar de inovação na igreja. Porque a inovação ela é prejudicial. Não é prejudicial. A inovação, quando aplicada dentro do contexto bíblico, ela traz muitos benefícios. A própria tecnologia, ela traz o conceito de inovação. Então, quero sair do mediano, eu preciso, primeiro, priorizar, eu preciso quebrar paradigmas, eu preciso entender que Deus me criou, me deu habilidades, me deu talentos para refletir a imagem dele para essa sociedade. E, acima de tudo, eu tenho que estar sempre buscando excelência. Então, só parafraseando aqui Paulo, o que eu vejo hoje quando eu leio esse texto, irmão Fábio? Não Paulo mais, mas eu vejo o próprio Senhor Jesus olhando para o Sérgio e dizendo, Sérgio, completa a minha alegria. Eu estou alegre porque você compartilha da minha graça, você busca conhecer a minha palavra, mas completa, falta um pouquinho mais, né? Está incompleto. Então, professor, sinta-se desafiado enquanto professor a completar a alegria do Senhor e leve os seus alunos a também se sentirem desafiados a completar a alegria do Senhor. Porque, irmão Fábio, pastor Éder, o que eu imagino? Imagina Deus com uma alegria completa pelas nossas vidas. Com certeza, as portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja que busca a excelência. Em Apocalipse 22, tem um versículo que me chama a atenção, onde ele nos chama para
avançar e diz que devemos ser cada vez mais santos. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 11, que diz assim, 22, 11, quem é injusto, faça injustiça ainda, quem está sujo, suje-se ainda, quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, é um versículo que fala, ó, quem está na presença de Deus, está aproximando do fim, que se santifique, que se consagre, que avance, que vá para frente, que caminhe, que marche. Deus nunca nos chama para ficar estagnados, parados, avança. Ele colocou o Espírito Santo em nós para cada dia ministrar uma continuidade nesse processo de santificação. E esse Espírito Santo é aquele que estimula aqui dentro de cada um de nós, olha, busque mais, faça mais, ame mais, exerça mais, reflita mais a glória de Deus, resplandeça a luz de Deus na sua vida. O Espírito Santo é aquele que fala, santifica mais, se prepara mais, aguarda e se prepara para a vinda do Senhor cada vez mais. Então o Espírito Santo é aquele que nos impulsiona a sair do nível e sempre para um patamar maior e melhor para a glória de Deus. Pastor Fábio, se tiver mais algum complemento. Sim, bom, apenas um comentário sobre ainda a lição de número 13, que eu estava refletindo aqui também. Essa lição é bastante estratégica, né? Então, pensar estrategicamente faz parte da nossa vida. Quando a gente não pensa estrategicamente, a gente não planeja, a gente não cria planos e aonde a gente chegar está tudo bem, né? Qualquer lugar que eu chegar é um lugar que eu cheguei. Mas quando nós pensamos estrategicamente, usamos a ferramenta certa e traçamos um planejamento de onde nós queremos chegar, aí sim nós vamos conseguir medir a nossa vida. Eu sei que o nosso objetivo no geral é chegar ao céu, mas existem tantos outros objetivos que nós precisamos cumprir aqui que Deus estabeleceu para nós e nós precisamos ser estratégicos, para que a cada dia nós avancemos e venhamos a atingir aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então que Deus nos capacite, que Deus os capacite, nos dando as melhores estratégias do reino, utilizando das melhores ferramentas, colocando sempre em autoestima o nosso próximo, servindo dentro do corpo, com a ajuda da palavra, do Espírito Santo de Deus, e que de fato nós sejamos verdadeiros cidadãos dos céus. Deus abençoe, agradeço imensamente essa riquíssima oportunidade. Receber um feedback aqui ao vivo sobre o trabalho é maravilhoso e eu quero só glorificar a Deus e agradecer ao Ministério e ao CAPED por toda esta oportunidade. Deus continue abençoando a vida de vocês, queridos. Uma última passagem que eu me recordo, interessante, na igreja primitiva, onde eu vejo pessoas fazendo a mesma coisa, mas um fez de uma forma medíocre e o outro fez em verdade. A gente vê naquela igreja primitiva o irmão Barnabé fazendo ali uma oferta. Pegou lá a herdade que ele tinha, ofertou, e aí isso alegrou os irmãos, alegrou a igreja, o testemunho dele era compartilhado, era espalhado ali, olha, o irmão Barnabé é uma benção. E aí outro casal foi fazer a mesma coisa, ofertar. Então quem está olhando vê um ofertando e vê outro ofertando. Mas o outro combinou uma mentira, combinou algo falso. Não importava o valor, mas a forma que foi feita. Guardar uma parte e dizer que era tudo para que se destacasse entre os irmãos. E aí a mesma atitude, porém de uma forma medíocre para uns e de forma sincera, verdadeira, genuína, feita por outro. E aí, para um, foi uma grande bênção, foi inspirador para outros. E o Senhor que vê tudo e conhece tudo, é aquele que aparece no capítulo 13, enquanto eles estão orando, e aí o Espírito Santo fala, separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que tenha chamado. Um está lá fazendo em verdade, o Espírito Santo está vendo e chamando, separando ele, selecionando ele, olha, vai mais adiante, porque você está num nível que eu posso confiar coisas maiores. Então, eu vou te enviar para mais, você vai ser o parceiro do apóstolo Paulo, então você vai lá. Então ele foi selecionado. Enquanto o outro, ofertando, morreu. Ofertando, o Espírito Santo deu discernimento para o apóstolo Pedro e falou, por que vocês decidiram isso? Satanás encheu teu coração para mentir.
e aí faleceu ele, faleceu a esposa. Então aquilo que aparentemente era a mesma coisa sendo feita, um agradou a Deus e outro foi uma desonra e levou para a morte. O que nós podemos enxergar em mediocridade? Pessoas podem estar na mesma igreja, um fazendo algo em sinceridade e verdade para a glória de Deus, e outro fazendo algo por fazer, algo fazendo por religiosidade, outro fazendo por aparência, para aparecer, para mostrar o resultado, para mostrar que está lá cumprindo o seu papel. E o Espírito Santo é aquele que está olhando tudo, o onipotente, onipresente e onisciente, aquele que conhece e sabe todas as coisas, está lá vendo cada culto, cada louvor, cada adoração, cada serviço prestado, cada atividade desenvolvida, cada ordem obedecida, sabe o que faz por amor a Jesus e o que faz porque alguém mandou, né? Então, a gente vê as diferenças. Então, a forma que eu viver, eu posso estar numa mediocridade que está me encaminhando para uma cova espiritual, vou morrer. Foram sepultar os dois naquele dia. Ofertou, foi dar oferta para a cova. Então, uma vida medíocre pode estar levando alguns para a cova. E a vida acima da mediocridade, buscando excelência, fazendo com amor, em verdade, pode estar levando para patamares maiores. Levar alguém que está hoje numa determinada área, função ou nível, o Espírito Santo o conduzindo, olha, vamos para o próximo, porque você está sendo fiel, então vou confiar mais coisas a você. E o Senhor foi ali usando Barnabé dessa forma, e assim o Senhor quer encontrar em nós verdade em tudo que foi feito. Só agradecer a Deus por esse trimestre, e dizer que com certeza o desejo do coração de Deus é que deixamos o mediano e buscamos a excelência, né? Vivemos numa sociedade competitiva, né? A própria Bíblia, ela incentiva essa competição quando ela nos compara a um atleta. Então, no reino de Deus também é semelhante ao mundo empresarial, sobrevivem os que se preparam melhor, né? Sobrevivem aqueles que têm uma boa alimentação, aqueles que têm a melhor estratégia, aqueles que buscam os melhores recursos. E a Bíblia ela é recheada de exemplos, como já foi citado aqui vários. Uns procuraram fazer o básico e fizeram mal feito, né? Outros não se contentaram só com o básico, eles procuraram sempre oferecer o melhor para o Senhor. E o melhor, às vezes, pode parecer tão pequeno aos olhos humanos, mas Deus olha e diz, eu estou alegre, né? A minha alegria ficou completa. Então, Deus abençoe o Caped, obrigado pela oportunidade de poder auxiliar de alguma forma os professores no decorrer do trimestre. Deus abençoe o pastor Fábio e o irmão Éden também. Queridos irmãos, estamos finalizando esse trimestre. Somos gratos a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Agradecemos pelo tema estudado, cada lição, pelo desafio que cada um de nós, nossos professores, nossos alunos e membros, sendo desafiados a fazer o melhor para o Senhor. Cada um tendo essa decisão e atitude, certamente vai contribuir para um crescimento, para uma saúde, para uma vitalidade, um avivamento verdadeiro em nosso meio. Nós agradecemos a Deus por tudo, agradecemos ao pastor Fábio, que escreveu essa revista, agradecemos aos demais professores, ao irmão Diácono Sérgio, também os demais irmãos professores em cada uma das suas congregações. Que Deus continue te usando com graça e sabedoria, e te convidamos a prosseguir, a caminhar. Próximo trimestre, o tema é doutrina da pneumatologia, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Vamos também mergulhar nas águas do Espírito, na pessoa do Espírito, nas obras que Ele faz na vida do povo de Deus, na sua igreja, na vida do homem, e certamente vai ser sensacional, edificante, vai ser também desafiador, também para que venhamos continuar construindo aí um conhecimento cada vez mais profundo e sadio em nossos irmãos e alunos. Deus continue te abençoando, Deus continue te dando graça para a continuidade desta obra, que o Senhor te use naquilo que Ele te chamou para fazer. Você como um mordomo fiel àquele que te chamou, continue exercendo alegria, amor e dedicação para a glória de Deus. E já nós te agradecemos. Você continue acompanhando cada videoaula, que você contribui também para que continuemos fazendo a obra do Senhor neste lugar, neste ministério, que o Senhor se agrada disso. Deus continue te abençoando, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus
Que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida.